Fala pessoal, Mário Vergara por aqui, vamos para a terceira part number 3 do texto A Change in Routine. Sem mais delongas, vamos para o nosso linha a linha, que esses textos aqui são maiores que os textos anteriores, pelo menos parece, né? Mas vamos lá, linha por linha, vamos debulhar, estudar todo este texto, que já começa com essa frase gigante aqui, ó. He jumped from surprise just as obviously as he would have if a person popped out from the bushes to frighten him. Vamos lá, vamos explicar tudo isso aqui, ó. Vou quebrar a frase em várias partes. Você não precisa nem olhar a tradução. Você não precisa nem olhar a tradução. Só acompanha aqui o meu raciocínio. Vamos lá. Acompanha aqui, ó. He jumped from surprise, nenhum mistério, ele pulou de surpresa, né? Tipo assim, from surprise, a partir da surpresa. He jumped from surprise, pulou de surpresa, pulou com, meu Deus, o que aconteceu? Só lembre-se que jumped tem som de T, jumped. He jumped from surprise, just as obviously as he would have. Just as obviously as he would have é literalmente, simplesmente, tão obviamente, just as obviously, simplesmente, tão obviamente, as he would have, quanto ele teria. He would have é ele teria, he would have, né? Então, simplesmente, just as obviously as, tão obviamente quanto, a estrutura na realidade, se a gente quisesse quebrar aqui, ó, que vocês teriam que prestar atenção é isso aqui, tá? Just, simplesmente. As obviously as. Essa estrutura as, tananã, as, é muito comum. Tanto isso quanto aquilo. Então, tão obviamente quanto, as obviously as, he would have, ele teria. Então, ó, he jumped from surprise, ele pulou de surpresa, just as obviously as. Simplesmente, tão obviamente quanto ele teria, he would have. If a person popped out from the bushes. Se uma pessoa... Isso aqui tudo a gente já aprendeu. Lembra? Pop out, aparecer, sair do nada. Então, if a person popped out from the bushes. Se uma pessoa, popped out, aparecesse do nada, aparecesse de repente. From the bushes. O que é the bushes? São arbustos, né? Como se alguém tivesse aparecido, se uma pessoa tivesse aparecido do nada, né? Dos arbustos, to frighten him. Frighten é assustar, assustar alguém. Então, frase inteira. He jumped from surprise. Ele pulou de surpresa. Just as obviously as. Simplesmente tão obviamente quanto. He would have, ele teria. He would have, ele teria. If a person popped out from the bushes. Se uma pessoa saísse do nada de trás dos arbustos. To frighten him. Para assustar ele. Parecia complicado, mas não é, né? A gente debulhou aqui a frase. In disbelief, né? Sem acreditar. Disbelief. A palavra, ó, essa palavra aqui, belief, esquece o this aqui, pega só isso aqui, ó. Belief quer dizer uma crença que você tem, né? Belief é crença. Disbelief é uma descrença, né? Uma descrença, quando você não acredita em algo. Agora, a expressão in disbelief é literalmente em descrença, ou seja, sem acreditar. Quando você, meu Deus, eu fiquei in disbelief, eu fiquei sem acreditar no negócio. Então, in disbelief, sem acreditar. Matthew yanked on the handle. O Matthew, ele puxou a maçaneta. Lembra que a gente aprendeu na aula passada, né? Pull on the handle, né? Isso aqui é puxar a maçaneta, né? Pull on the handle é literalmente na maçaneta, tá? Dá pra falar pull the handle também, tá? Pull the handle, puxar a maçaneta. Pull on the handle é a mesma coisa, só que a diferença é que o on the handle é tipo puxar na maçaneta, né? Mas é a mesma coisa. Pull the handle, pull on the handle, mesma coisa, tá? O que eu quero mostrar aqui é a diferença de pull, puxar, né? On the handle e yank, on the handle. Que ambos a gente traduziu como puxar, né? Aqui, ó. Aqui tá no passado, né? Yanked on the handle, né? Puxou a maçaneta. A diferença é a seguinte. Pull, puxar. É o verbo puxar. Yank é dar um puxão, assim, você dá um puxão rápido, com força, né? Sabe assim, você vai lá, puxa a maçaneta, não abre, daí você começa a dar aquele puxão, isso aí é yank, é um puxão. Então, Matthew yanked on the handle, né? Ele puxou, mas no sentido de deu uma puxada forte, né? On the handle, puxou na maçaneta, three more times, 3 mais vezes, ou seja, mais 3 vezes, deu 3 puxão na maçaneta, né? Pra ver se abria. Então, ó, in disbelief, sem acreditar, Matthew, tá muito grande a letra, peraí. 300, vamos botar 300, peraí.
380. Então, ó. In disbelief, Matthew yanked on the handle 3 more times. Sem acreditar, ele deu 3 puxão a mais, né? Puxou mais 3 vezes na maçaneta. When he gave up and turned around, quando ele desistiu e virou, então não tem nenhum mistério aqui. Gave up é desistir, né? Turned around é se virou, né? Então, when he gave up and turned around, quando ele desistiu, né? Give up seria no presente, give up. Então, no passado, gave up. Quando ele desistiu e se virou, he noticed the empty parking lot. Ele notou, ele percebeu, he noticed the empty parking lot, o estacionamento vazio. He froze in place. Literalmente, ele congelou no lugar. É isso que quer dizer. Froze é o passado de freeze, o verbo congelar. Freeze, né, no passado não é freezed, é froze. Froze. Então, ele congelou no lugar. O que quer dizer ele congelou no lugar? Quer dizer que ele ficou... Não conseguia nem se mexer, né? É nesse sentido. Freeze pode ser congelar. Olha o exemplo aqui, ó. Water freezes at 0 degrees Celsius. Assim, eu acho que é assim que fala 0 degrees, né? 0 degrees Celsius. É tipo, a água congela em 0 graus Celsius, né? Então, congelar, freeze é realmente congelar. Mas aqui não é que ele ficou congelado de temperatura, né? É que ele não conseguia se mexer, parou, ele ficou paradinho ali, né? He froze in place. Né? Depois as notas aqui, ó, tem os exemplos de freeze, froze, né? E aí fala assim, had he entered another dimension, né? Tinha ele entrado em outra dimensão, né? Porque tava tudo mó esquisito lá. Had he entered, tinha ele entrado another dimension, outra dimensão. Inclusive a palavra dimensão, você pode falar dimension ou dimension, tá? Ó, dimension ou dimension. Dimension, pode falar another dimension ou another dimension. Então, tinha ele entrado em outra dimensão, né? Foi para outro mundo. Matthew watched a considerable amount of... essa aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho. Peraí, cara. Ó. Matthew watched a considerable amount of science fiction television. O Matthew assistiu uma quantidade considerável de... Estrutura muito útil, hein? A considerable amount of... Matthew assistiu a considerable amount of, uma quantidade considerável de science fiction television, né? Science fiction television é literalmente televisão de ficção científica. O que é televisão de ficção científica? É programas de televisão de ficção científica, tá? Então, science fiction, ficção científica. Television aqui, eu traduzi ao pé da letra como televisão de ficção científica, para você entender a lógica do inglês, mas esse television aqui quer dizer programas de televisão. Então, se fosse uma tradução num livro, eles teriam falado, o Matthew tinha assistido uma quantidade considerável de programas de ficção científica, né? Então, television se refere aos programas da televisão, tá? Então, ele tinha visto muita ficção científica. Still, ainda assim, esse still quer dizer ainda assim, he recognized that. Ele reconheceu o quê? Aqui, recognize com o sentido de que percebeu o quê, né? Tipo, assumiu o quê? Assumiu não, percebeu o quê, né? He recognized that. A gente fala, eu reconheço que você está certo, né? Eu assumo, eu percebo, eu sei que você está certo. He recognized that this was implausible in the real world. Isso era implausível no mundo real. Implausible é implausível. Implausível, até um tempo atrás eu não sabia direito o significado de implausível, né? Mas implausível quer dizer algo que provavelmente não é verdade. Quer ver? Eu até procurei aqui, ó. Implausível, que não é plausível. Inaceitável, inadmissível. É algo que... Né? Quer ver? Eu prefiro até procurar em inglês. Vamos procurar a definição de implausible em inglês aqui. Ó, implausible. Not seeming reasonable or likely to be true, né? É que não parece razoável, ou que não é que provavelmente não é verdade. Então, algo implausible é algo que provavelmente não é verdade. Então, ó, he recognized that, ele reconheceu que this was implausible in the real world. Isso era in the real world. Isso era implausível no mundo real. Isso provavelmente no mundo real não era verdade, né? And so, e assim, né? E então, he checked his watch. Ele verificou o seu relógio. Detalhes aqui, check, né? No passado, checked, com som de T, é verificar, né? Check. His watch, o relógio dele. Watch é relógio de pulso, tá? Pode ser também aqueles relógios de bolso, mas ninguém usa, né? Aquele reloginho de bolso que tem uma correntinha. Watch. Se você... Por isso que o relógio da... Sabe a Apple faz o iPhone? Tem eles têm um relógio também. Chama Apple Watch. Por quê? Porque é o relógio de pulso, tá? Então, watch, relógio de pulso.
So he checked his watch. Ele verificou, deu uma olhada no relógio dele. It said, literalmente, ele dizia, quem dizia? O relógio, né? O relógio dizia, né? Ou seja, estava mostrando assim. Olha como fala. Dizia, o meu relógio diz que são... A gente fala, no relógio estava mostrando. Em português a gente fala mostrar, né? No relógio estava mostrando que era tal hora. Mas aqui pode falar o verbo say, né? O verbo say, que é dizer, no passado said. Então, it said, ele, o relógio dizia, that it was, que era, ou que eram, né? 8:10 a.m. 8:10 a.m. 8:10 a.m. Que é 8:10 da manhã, né? A.m. significa de manhã. Então, it said that it was 8:10 a.m. O relógio dizia que era 8:10 da manhã. His normal report time for work. His normal report time. O que é report time? Report, tá? Report como verbo quer dizer você relatar algo, você reportar algo, você informar algo. Pode ser também a hora que você pode ser se apresentar. Então, report time é a hora de você se apresentar em algum local, de você chegar em algum local. Então, his normal report time for work é o horário de apresentação normal para o trabalho. É o horário que ele tem que chegar lá no trabalho. Você tem que report for work, né? Report for work é você se reportar ao trabalho, você se apresentar lá, você tem que estar lá. Então, frase inteira, it said that it was 8:10 a.m., disse que, né, o relógio dizia que eram 8:10 da manhã, his normal report time for work, o horário normal dele se reportar, dele se apresentar ao trabalho. He looked at the horizon. Ele olhou para o horizonte. He looked, com T, at the horizon. Horizon, você fala horizon. He looked at the horizon. Ele olhou para o horizonte. Slowly turning his head, né? Lentamente virando a cabeça dele. Slowly turning his head. Deixa eu fechar isso aqui. His head. To take in. Take in é absorver. É pegar para dentro. Take in. Absorver. Então, to take in the full effect. O efeito completo. Full effect. O efeito completo. Então, slowly, ele olhou para o horizonte. Slowly turning his head to take in the full effect, né? Lentamente virando a cabeça dele para absorver, to take in the full effect of the strangeness of the morning, da estranheza da manhã, tá? Strange é estranho, strangeness é a estranheza. Então, of the strangeness of the morning, né? Da estranheza da manhã. The sky was the same color it had been. O céu estava ou era da mesma cor. The sky was the same color it had been. Ele tinha estado, então o céu estava da mesma cor que ele tinha estado, né? Que ele tinha estado. The sky was the same color it. O céu aqui, de novo, né? Esse it é o céu. The sky it was the same color it had been. Então o céu estava da mesma cor que ele tinha estado. When he arrived at work on Friday. Quando ele chegou no trabalho. When he arrived at work on Friday. Quando ele chegou no trabalho na sexta-feira. There weren't as many cars whizzing by. Olha essa parte aqui. There weren't, não haviam, não tinha, não havia, não existiam. There weren't. Essa aqui é uma estrutura muito boa, tá? Não havia, mas é no plural, né? Não havia, não existiam. There weren't as many cars. Isso aqui quer dizer tantos carros. As many cars. Tantos carros, né? Whizzing by. Whizzing by quer dizer passando zunindo, assim. Isso aqui tem o verbo whiz. Cadê o bloco de notas? O verbo whiz quer dizer mover ou passar muito rapidamente fazendo um barulho. Tem um exemplo bem legal aqui, ó. Vamos supor que alguém deu um tiro e a bala passou zunindo do lado do seu ouvido, ó. A bullet whizzed past my ear. Uma bala whizzed, passou zunindo, past my ear, né? Tipo assim, passando. O past my ear é literalmente depois do meu ouvido, ou passando pelo meu ouvido. Então, a bullet whizzed past my ear. Uma bala passou zunindo, né? Past my ear. Past my ear só seria
É whizzed past. Aqui a gente junta, né? Whizzed past. É tipo, passou fazendo um zunido, assim. Então, a bullet whizzed past my ear. Uma bala passou zunindo pelo meu ouvido, né? E aqui é whizzing by. Também tem o sentido de passando by. Whizzing by é tipo que tava ali perto. Então, there weren't as many cars whizzing by. Não existiam tantos carros, tantos carros whizzing by, né? Passando e zunindo por ali, passando, fazendo barulho. As he was used to hearing. Esse as aqui, ó, liga com esse as aqui, né? Então seria muitos carros passando, zunindo, quanto as he was used to hearing. Ele estava acostumado a ouvir, tá? Hearing é do verbo hear, que é ouvir, né? O ato de ouvir. Used to quer dizer acostumado a, tá? Used to. Uma expressão muito útil. Acostumado a. Used to hearing, acostumado a ouvir. Detalhe no used to, que a pronúncia é used to, né? É tipo used to. Ou used to. Às vezes meio que fica, às vezes soa como a no final. Used to hearing, tá? Mas pode falar used to. Pronúncia mais redondinha. Used to hearing, tá? Used to. Então, there weren't as many cars whizzing by as he was used to hearing. Não haviam muitos carros, ou seja, tantos carros whizzing by, passando por ali, zunindo, as he was used to hearing, conforme ele estava acostumado a ouvir. Outro detalhe aqui no used to, tá? Da pronúncia. Quando esse verbo aqui, ó, use, é o verbo usar, tá? Ele pronuncia tipo use. No dicionário nem usa ele escreve assim, ó, no dicionário fonético. Use, mas é tipo um Y. Use, tá? Então, por exemplo, eu uso, ou eu usei o carro, I used the car. Isso aqui é eu usei o carro, tá? I used. Esse used tem som de, né, esse, como se fosse assim, ó, used, tá? Used. I used. No dicionário fonético vai ficar eles representam isso aqui com J. Used. I used, tá? Então é assim, com Z e D. Agora, o acostumado a, eu estou acostumado a estudar. Eu estou used to study, né? Esse aqui não é used com Z e D. Esse aqui é used com S e T. Então esse aqui é used, né? I am used to study. Por isso que é used, né? I am used to study. Mas aí você não fala used to study. Você fala used to study. Used to. Esse T do final já junto com esse T daqui, né? Fica used to study, né? I am used to study, tá? Só pra você ficar ligado. Used. Quando é o de estar acostumado. Então, there weren't as many cars whizzing by as he was used to hearing. Não tinha tantos carros passando zunindo conforme ele estava, ou quanto ele estava acostumado a ouvir. Near the dumpster, across the lot, perto da lixeira do outro lado do terreno. Dumpster é aquelas lixeiras grandona que fica na rua, quer ver? Deixa eu ver se tem um Google Images aqui pra vocês. Espera, deixa eu pegar. Google Images. Né? Dumpster é isso aqui, ó. Dumpster. Tá vendo? Essas lixeiras grandonas. Dumpster. Então, near the dumpster, perto da lixeira, across the lot. Lembra que eu falei que parking lot é estacionamento, mas só lot é tipo um lote ou um terreno. Então, across the lot é do outro lado do terreno. Então, é que aqui ele tá falando do terreno do estacionamento. Até poderia traduzir como estacionamento, porque o lot que ele tá falando é o parking lot. Mas só pra você pegar a manha que lot sozinho é terreno e estacionamento. Então, terreno ou lot. Near the dumpster across the lot, perto da lixeira do outro lado do terreno, some spilled trash rustled and he could hear it. Aqui tem várias coisas interessantes. Primeiro essa parte aqui, ó. Some spilled trash rustled, tá? Aqui. Trash, lixo. Spilled é literalmente derramado, tá? Spill, o verbo spill é derramar. Tipo lá, spilled milk, é leite derramado. Mas aqui é o lixo derramado, ou seja, o lixo que estava caído no chão. É por isso que a gente traduziu como derrubado, tá? E aí, rustle, aqui tá rustled, né? Mas só rustle, inclusive transcrição fonética aqui para vocês, ó, rustle, tá? O verbo rustle
Transcrição fonética sem o T, tá? Ó, não é Russell, é Russell, ó. Russell. Não é Russell, não. Russell. Sabe quando as folhas da árvore, ou sei lá, tem folhas de árvores ou papel e bate um vento e a folha... Sabe quando a árvore, as folhas estão se esfregando uma nas outras com o vento e ficam fazendo um barulhinho assim? Aquele barulhinho de árvore, folha de árvore raspando uma na outra? É Russell, tá? Nem tem muito... Quer dizer, tem uma tradução que eu achei em português que é farfalhar. Eu nem sabia que esse verbo existia. Farfalhar, ó. Farfalhar. Aparentemente, farfalhar é o barulho que as folhas de árvore fazem quando elas raspam uma nas outras, tá? Mas eu acho que muito pouca gente conhece esse verbo, até onde eu sei. Eu não conhecia, tá? Então, a frase aqui é some spilled trash rustled, né? Um pouco de lixo derrubado rustled, ou seja, o lixo estava derrubado, deve ter batido um vento ali e fez um barulhinho, né? O lixo farfalhou. Eu prefiro falar o lixo fez barulho, né? And he could hear it. E ele conseguiu, aqui é o passado de can, que é conseguir ou poder, né? He could hear it. Ele conseguiu ouvir isso, tá? Então, algum lixo derramado, né? Um pouco ali fez um barulho, farfalhou, and he could hear it. Ele conseguiu ouvir o barulho. When ordinarily, quando normalmente, ou ordinarily seria ordinariamente, né? O que é ordinariamente, né? É normalmente, vem de ordinário, que também significa normal. Então, when ordinarily, quando ordinariamente ou normalmente, he wouldn't have been able to hear. Ele não teria sido capaz de ouvir. Outra estrutura extremamente útil para o seu inglês. Essa aqui, essa aqui eu recomendo você até botar no Anki. Só essa aqui, ó. He wouldn't have been able to hear. E sempre que você vê ela no seu Anki, você tentar, você tem que internalizar isso aqui. Você não tem que pensar na regra, wouldn't have been. Não, só pensar. Ele wouldn't have been. Wouldn't have, não teria been, sido. Então, wouldn't have been, ele não teria sido. He wouldn't have been, ele não teria sido. Wouldn't have, não teria been, sido. Ele não teria sido able to hear, capaz de ouvir. É uma estrutura que se você não ficar pensando em regra, mas você simplesmente se você se tornar capaz de entender isso assim, ó, instantâneo e falar, he wouldn't have, não precisa falar rápido, pode falar, he wouldn't have been able to hear. Só que você tem que entender, he wouldn't have been, ele não teria sido able to hear, capaz de ouvir. He wouldn't have been able to hear. Ele não teria sido capaz de ouvir. Cara, isso aqui vai fazer tanta diferença no seu inglês, porque tudo que tem aqui é tão comum, né? Esse wouldn't have been, able to, tudo isso aqui é muito útil no inglês. Então, quando você internaliza isso, você vai ver que você vai ver quando alguém falar wouldn't have been, não sei o quê, você, entendi, você vai entender na hora. Não teria sido não sei o quê, tá? Então, ó, frase incrível aqui. When ordinarily, quando normalmente, he wouldn't have been able to hear. Essa aqui você pode colocar no Anki. He wouldn't have been able to hear. Ele não teria sido capaz de ouvir such a faint noise over the traffic. O que essa aqui significa? Such a faint noise over the traffic. Noise é barulho. Noise, fala noise, som de Z no final. Noise, barulho. Faint, fala um E, um N e um T. Faint, tá? Quer dizer leve, fraco, tá? Tem as notas gramaticais aqui, depois você lê, tá? Mas ó, a faint noise é um barulho fraco, um ruído muito baixo, né? E esse such, a gente aprendeu bem no começo do curso, dá uma ênfase, né? Então, a faint noise, um barulho baixo, um ruído baixo. Such a faint noise é um barulho tão baixo, né? Um barulho realmente muito baixo, né? Então, such a faint noise, dá uma ênfase. Over the traffic é o tráfego, os carros passando, né? Over aqui é tipo em cima, mas nesse caso, over quer dizer, tipo assim, se você escuta o barulho over the traffic, é que você escuta o barulho por cima do tráfego, no sentido assim, mesmo com todo o barulho do tráfego, dos carros passando, né? Você consegue ouvir o barulho, entendeu? Tipo assim, em cima daquilo tudo, você ainda conseguiu ouvir o barulho, nesse sentido. Então, ó, when ordinarily he wouldn't have been able to hear, ele não teria sido capaz de ouvir such a faint noise over the traffic, né? Um barulho tão baixo
mesmo com todo o tráfego dos carros passando por ali ou sobre o barulho do tráfego, ok? Pessoal, com isso então, isso mesmo? Com isso então, terminamos mais uma aula muito... Eu estou adorando esse texto porque o nível de inglês aqui é um nível de inglês muito alto, e é o inglês do dia a dia, e é o inglês que vai te ajudar muito. E eu falo pra vocês, até eu aprendo com esse texto, são várias expressões interessantes, várias palavras, você aprende pronúncia, você aprende estruturas, é incrível, é um aprendizado de altíssima qualidade. Esse texto, a change in routine. Agora com você, mineração de sentenças, todo dia 10 sentenças por dia. Faça o texto, faça linha por linha, faça a leitura e listening ao mesmo tempo, faça somente listening, escute a sua playlist. A playlist tem que escutar todo santo dia. É principal de tudo você tá escutando a sua playlist, tá? Mantenha ela ali dentro de 30 minutos e vai colocando os textos novos, ok? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos. A gente se vê na próxima aula. Até mais.